o discurso teológico da Quaresma, aliás, às vezes não colhe muito, e eu compreendo que às vezes ele é carregado de um ponto de vista de negatividade, mas ele também pode ser visto como um discurso de superação, ou seja, Claro. de convidar as pessoas a ir mais além, a ir além daquilo que elas têm conseguido fazer da sua própria vida, como estava a dizer, não é? A Quaresma tem duas dimensões que eu acho muito importantes. A primeira é que nós não conseguimos experimentar isto a sério se não for em comunidade. Quer dizer, uma pessoa sozinha, dizer assim, eu vou-me cá fazer um exercício, um retiro, também dá, mas não tem à volta de si um ambiente que também ele se vá ajustando a esses propósitos. Não é? Não é por acaso que as equipas de alta competição fazem sempre um estágio antes dos grandes confrontos. E nesse estágio não treinam. Os treinos são feitos antes. Motivam-se para já a dureza do confronto e para serem autênticos e o melhor de si próprios nesse confronto. E aquilo é mentalidade, é um treinador que lhes diz, que faz aqueles briefings que eles chamam, não é? Sim. E eles estão sentadinhos, quer dizer, como é que aqueles tipos que são de alta, fisicamente, estão ali, estão sentados a ouvir. Para quê? Para que a sintonia entre eles, entre a equipa, porque não basta que cada um esteja motivado, tem que haver um espírito de equipa. Não há o Cristiano Ronaldo aqui a jogar no Chamusquense, não era nunca o jogador que é. Ele precisa ter à volta, por isso é que ele vai para as grandes equipas, precisa ter à volta de gente que o ajuda a tirar dele o melhor. E por isso é que nós precisamos, primeira dimensão da Quaresma, é entrarmos neste exercício não a título pessoal ou voluntarioso, mas convocados pela própria comunidade. Eu sei que o meu pecado diminui ou ofende a minha comunidade. Mas também sei que a minha virtude, ou a minha santidade, melhora e purifica a minha comunidade. São Paulo fala isso muito em relação a sermos um corpo. Não é? Eu, se mandar uma martelada no meu dedo grande, até me dói os dentes. Quer dizer, é uma daquelas coisas que até me dói os dentes. O que significa que nós somos uma comunhão de comunhões e precisamos da ajuda também dos nossos irmãos para que este ato seja também comunitário. E nesse aspecto, este ano vai ser outra vez difícil. É que nós temos dificuldade em reunir a comunidade. Não é só levar as cinzas em qualquer sítio. É levar com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus vizinhos, com aqueles com quem eu partilho o trabalho, com quem eu celebro habitualmente a fé. E isso faz toda a diferença. E eu gosto muito de falar estas coisas porque lá voltamos à mesma história. Eu, se estiver entre amigos que me conhecem muito bem, e acontece-me, por exemplo, quando ando na estrada com a minha banda, não imaginas o que é a quantidade de brincadeira que a gente faz entre nós, até para passarmos bem o tempo. Sim. Porque já sabemos o que é que o outro impeça, em que é que ele gosta, qual é a brincadeira que ele mais o faz rir. E nessas coisas a gente também, até para valer a pena estarmos uns com os outros, depois o espetáculo é só lá à noite. Então quem nos vê às vezes a jantar ou coisa que vai, esses tipos são bem loucos, mas é a única vez que estávamos ali à espera só da hora e não tinha piada. Estamos já a viver. Não é uma formalidade, não é? E quando vamos para o palco, estamos já numa comunhão tal que às vezes a coisa depois prolonga-se, não é? É muito bonito. E portanto, a máscara, o brincar, o escondermos e o revelarmos, a verdade, também as nossas misérias, tudo isto faz parte de quem caminha junto. E portanto, é por isso que uma vez, pelo menos por ano, que a Igreja diz assim, por exemplo, as pessoas de fora da Igreja acabam por fazer pensando que nos diminuem, de nos acusar daquilo que a gente sabe que é nós somos também, por exemplo, somos fariseus, há muita coisa que a gente diz que é e esconde, andamos também como Jesus Cristo dizia, não é? Em relação a Pedro, tu amas-me, Senhor, tu sabes tudo. Aliás, a ideia de que a Igreja seja uma comunidade de perfeitos até é considerada uma heresia, não é? Claro que é. A Igreja, porque é uma comunidade peregrina, é a mesma história, a Igreja é tão santa quanto pecadora, como um hospital. É tanto um sítio onde a gente ganha a saúde, como onde a gente morre, como onde a gente até pode ser infectado. Não é um sítio muito recomendável nos tempos que correm. Mas, no entanto, se não houvesse hospital, a nossa saúde, à partida, seria pior. Agora, logo que a gente tem problemas de saúde, para onde é que vai? Para o hospital. Onde é que há mais doentes por metro quadrado? No hospital. Não é? E, no entanto, a gente não diz que aquilo é o pior sítio do mundo. Pelo contrário, diz que é um sítio onde as pessoas cuidam
umas das outras, e onde se ganha a saúde que, entrando lá, não se tinha. Ou pelo menos pretende-se que se ganhe. Sim, claro. É isso que é importante. A Igreja básica, não é por acaso que o Santo Padre... Fala em hospital de campanha, não é? Hospital de campanha. Ele não diz que é exatamente um mausoléu de santidade, ou se quiser. Pelo contrário, diz, aliás, quem pensa que já é santo, cuide-se porque começou na sua inclinação decrescente, não é? Na sua rampa decrescente. Nós não somos. E tanto leva cinzas o Papa como a criança que está na comunidade. E levar as cinzas só para nós lembrarmos assim, não te ponhas a pensar que não tens que viver a condição terrena, mas essa condição que é feita de pó, que é feita destes químicos e destas coisas todas que a matéria é feita, mas tu estás movido por um espírito de comunhão, de vida eterna, de plenitude, de que este corpo é apenas, e digo, esse apenas não é pouco, um receptáculo. Um receptáculo, um lugar de materialização, de visibilidade. E é tão bonito ver quando os cristãos, ao longo da Quaresma, vão semana a semana, e depois cada domingo é chamado uma esfrega. Sim. Cada domingo é uma de mão, e como todos os objetos que estão a precisar de serem restaurados, a primeira de mão é sempre a tirar tudo para fora, é sempre a desmontar tudo, depois é que começa a reparar-se, depois começa a retocar-se, e só no fim é que vê o verniz para parecer uma coisa nova, e quando vão os santinhos para o restauro, é preciso ver a documentação, só a malta pensa que aquilo já é outro, já não é o mesmo. Tal é a mudança. Virar outra pessoa, mas o melhor de nós próprios, naturalmente. É um tempo de restauro ou de restauração da nossa vida, e isso só se faz, naturalmente, levantando muito pó, mexendo no que estava estragado, às vezes substituindo por peças novas, mas, no fim, eu espero sempre, não é por acaso que a Quaresma tem 40 dias e o tempo pascal tem 50. É muito mais. É outra coisa que a gente gostava que isto fosse feito de repente, e estas coisas são feitas demoradamente, com muito cuidado, com muita atenção aos pormenores, mas a primeira coisa que fazemos, de facto, é desconstruir, para depois voltar a pôr as peças todas no sítio. E isto faz-nos muita falta, estes tempos fazem-nos muita falta. Nós, aliás, tivemos de aprender a viver com outro tempo, sobretudo no mundo ocidental, porque convém também situarmos na nossa realidade e não extrapolarmos demasiado. Mas estas experiências de confinamentos, de limitações à circulação, também de doença e de sofrimento, ajudaram-nos a olhar para o tempo de outra maneira, parece-me. E também a importância que estava a falar do que é, no calendário litúrgico, os dias têm um peso muito significativo. O tempo é marcado por uma sucessão de ciclos, de símbolos. A humanidade perdeu um bocado esta noção de cíclica do tempo, que a natureza também nos ensina. Que há um tempo, há um tempo a semear, um tempo para lavrar a terra, um tempo para tratar, um tempo para colher. Não estamos em colheita permanente, não é? Voltando à história do restaurador, quando a gente lá põe o santinho para ele restaurar, ele sabe quanto tempo é que aquilo vai demorar a fazer. Sim. E sabe que há um tempo para primeiro decapar, depois tirar tudo, depois voltar, e depois há um tempo para secar, depois os produtos têm que ter os seus tempos. E o bom que tem a Quaresma, eu gosto de olhar a Igreja nesta coisa que é a mãe, é que logo nos propõe, logo de entrada, não é dizer assim, não, cada um tem os seus livros, não. Há uma exigência comunitária que tem os seus tempos e tem o seu percurso. Não é? E eu gosto muito de pensar, esta é a beleza da tal tradição da Igreja, que ao longo destes 2000 anos foi-nos dotando de uma série de esquemas, vamos dizer assim, de exigências, que têm a sua pedagogia. Sim. Tem a sua... E é bonito ver como, por exemplo, mesmo numa comunidade, os idosos, as crianças, os casados, os solteiros, os jovens, vivem o mesmo processo, cada um com as suas características, com as suas, diria, descobertas e com a sua verdade. E é muito bonito ver-se como, por exemplo, no confinamento, as pessoas, quando voltaram para casa, é evidente que estavam num processo absolutamente invertido. Né? Ou seja, a comunidade, eles estavam habituados a partilhar apenas aqueles momentos muito rápidos de dormir, da higiene, para saírem para trabalhar e voltarem depois do trabalho, se quiséssemos, para participar, para estarem num tempo
Não é por acaso que já estava, isto era dito já há muito tempo, que o tempo mais difícil das famílias era as férias. Porque tinham que estar uns com os outros. Então tinham que decidir em conjunto, para onde é que iam, não podia ser cada um para o seu lado, tinham que ir juntos, depois tinham que fazer as coisas ao mesmo tempo, tinham que negociar, inclusive, o tempo de brincadeira, se iam ao cinema, se iam... Isso levava a discussões imensas e até pareciam que eles diziam, mas eu que não conheço esta gente, eu estou a viver, afinal já não conheço o meu filho, o filho já não gostava do pai, e os conflitos acontecem com muita facilidade. Porquê? Porque exatamente não se dotam deste exercício que é o que é que no meu indivíduo está a bloquear a minha relação com esta pessoa que vive comigo. Em que é que eu estou a fugir dela? O que é que nela não me é agradável e que eu já há muito tempo não lhe digo, mas evito. Mas agora não posso evitar. Eu agora tenho que conviver e, portanto, já não posso dizer que não me agrada. E este não me agrada não significa que o problema não seja meu. Se calhar o problema não está nela ser assim. Porque é que não me agrada? O que é que eu ando a buscar em substituição disto? Porque é que eu não tenho de ter o agrado, por exemplo, de ela se sentir bem por estar compreendida? Não necessariamente ser agradável. Estar compreendida. Olha, eu não gosto, mas até isso em mim é um desafio para eu te acolher. Ora, o que trouxe este confinamento foi um tempo exagerado, vamos dizer assim, para aquilo que a gente está habituado, de verdade. Porque afinal, e o que é que as pessoas viram? Ou vamos buscar todos motivos e muita resiliência, muito bem-querer, muita disponibilidade pessoal para tudo o que é novo, para uma nova vivência, ou continuo com os critérios lá de trás, que eram apenas de umas horas de convivência, e eles estão manifestamente a dizer-me que não servem, que já estão esgotados, que não têm sequer capacidade para isto. O pouco que nós convivíamos limitou-nos, atrofiou-nos para aquilo que estarmos a viver juntos pede de cada um de nós. Até é preciso reconstruir isto tudo. Isso pode-se aplicar, aliás, num espelho maior à comunidade católica, Claro, seja, no sentido que não basta estar juntos para fazer comunidade, não é? E esta experiência de separação a que somos agora obrigados, quando retornarmos, o desafio é que façamos exatamente comunidade e que não basta apenas estar juntos, não é? Olha, precisamente, antes a comunidade cristã só se via lá naquela horinha ao domingo. Sim. E à pressa, e chegavam a correr e saíam apressadíssimos, não é? Isso é a experiência dos parcos, não é? Agora nós temos de estar à procura como é que estará aquela pessoa. Sim, sim. Quando ligamos, quando vamos visitar, quando vamos relacionar-nos, pode ser por várias maneiras. Mas aí está, a comunidade tem que encontrar, não apenas naquilo que é o rendimento mínimo, mas mais que mínimo, minúsculo, para ser o princípio de uma semente que há de crescer para ser muito mais. Eu lembro, por exemplo, quando nós voltámos do confinamento, daquele domingo de Pentecostes, eu imaginei que era preciso pôr umas grades à porta da igreja para dizer que não era preciso entrar tanta gente. Mas só o gosto que as pessoas tiveram em estar juntos a rezar é de uma beleza imensa que já há muito tempo nós não tínhamos. Por isso é que eu acho que este tempo há de purificar-nos repito, vai desde a relação interpessoal às pequenas comunidades e às grandes comunidades. Vai desde a relação dos bispos com os padres, a perguntar, já não é só de celebrar as missas todas, o que é que já estás doente, estás a precisar de alguma coisa. A relação mudou toda. Agora o que importa são as pessoas, já não é o que têm, nem o que fazem. Se elas existem, se elas estão bem, como é que elas estão motivadas, se elas estão a conseguir aguentar. E essas pequenas perguntas parece-nos que pena termos chegado a este ponto. Mas não, nós foi ao osso. Isto é que é o osso das nossas comunidades. Fomos devolvidos ao essencial, de alguma forma, não é? Deixámos-nos dos entretantos e vamos exatamente aos finalmente. E àquilo que é o essencial, ou dos acessórios, das circunstâncias, para passarmos àquilo que é sempre permanente na nossa vida. E isso, eu vou dizer que queira Deus que isto não passe muito rapidamente. Que a pandemia passe rapidamente, mas que esta lição e que estes desafios nos vão... vai durar muito tempo. Aliás, eu estou... isto é já dado assumido que passada a pandemia, diria, de ordem de saúde física, virá uma pandemia de saúde comunitária, de saúde espiritual, de saúde motivacional,
porque vai acontecer que nós ou damos as mãos uns aos outros e estamos atentos uns aos outros, ou então vamos mostrar que o mundo é mais seco, como parecia à primeira vista.